Todo mês, centenas de reais desaparecem do salário de milhões de brasileiros antes mesmo da conta fechar. E o mais preocupante, muita gente acredita que está organizando o dinheiro, quando na verdade só está espalhando o prejuízo em vários potes diferentes. Hoje você vai entender por que o salário parece acabar cada vez mais rápido e como vazamentos invisíveis, cobranças automáticas e prioridades erradas podem estar sugando seu dinheiro sem você perceber. A história de trabalhadores comuns, como Carla, Fábio, Ana e Marcos, revela um erro silencioso que custa milhares de reais ao longo dos anos. E mostra por que o problema não está em dividir o salário, mas na ordem em que essa divisão acontece. Todo mês, R$ 527 do seu salário somem antes de você conseguir dividir em potes. E o pior é que muita gente acha que está organizando o dinheiro, quando na prática está só espalhando o problema em várias contas diferentes, porque dividir o salário em potes parece simples. Mas, se você faz isso do jeito errado, o dinheiro continua acabando antes do fim do mês. O pote da alimentação fica apertado, o pote das contas some rápido. O pote dos imprevistos nunca existe de verdade. E no fim, sobra só a sensação de que você tentou fazer tudo certo e mesmo assim, fracassou. Carla, 32 anos, assistente administrativa, fazia a divisão do salário em potes havia quase 2 anos. Só que ela colocava valores errados em cada pote, sem considerar os gastos invisíveis que já vinham sugando o salário antes dela começar a organizar. No fim de cada mês, faltavam R$ 1.920, entre o que ela imaginava controlar e o que realmente saía da conta. Nos próximos minutos, você vai ver por que dividir o salário em potes do jeito errado faz o dinheiro desaparecer e como corrigir isso ainda hoje, sem precisar ganhar mais e sem precisar viver com planilha complicada. E antes de continuar, eu preciso te mostrar a primeira verdade que quase ninguém fala. O problema não é dividir o salário em potes. O problema é começar a divisão pelo lugar errado. Quando você organiza sem ordem, o dinheiro se comporta como se estivesse sendo roubado por dentro. A maioria dos QLTs divide o salário olhando só para o que já quer gastar. Alimentação, contas fixas, transporte, lazer. Só que esse método ignora o principal. Antes de você pensar em qualquer pote, já existem vazamentos levando parte do seu dinheiro. Embora são parcelas esquecidas, assinaturas que ninguém usa, juros do cartão e cobranças automáticas que passam despercebidas. É por isso que muita gente diz que tentou dividir o salário, mas não funcionou. Na prática, a pessoa estava distribuindo um valor que já chegava menor do que parecia. E aí nenhum pote fecha de verdade. Nos próximos minutos, você vai ver como corrigir a ordem da divisão e como parar de perder dinheiro ainda este mês. Porque quando o salário é separado do jeito certo, ele para de sumir tão rápido. O erro mais comum é começar pelo pote que parece mais urgente. Aí, a pessoa enche o pote da alimentação, separa um valor para as contas, reserva uma parte para o lazer e torce para sobrar alguma coisa no fim. Só que o salário não funciona por torcida, ele funciona por prioridade. Pensa comigo. Se você separa dinheiro para o fim antes de fechar o começo, o mês já nasce comprometido. O pote de reserva fica vazio, o pote de emergência nunca sai do papel, e o pote do controle financeiro vira apenas uma boa intenção. Isso faz com que o salário pareça menor a cada mês, mesmo quando o valor pago continua igual. Fábio, 29 anos, operador de logística em Guarulhos, viveu exatamente isso. Ele dividia o salário em 4 potes, mas deixava para o fim os gastos invisíveis e os compromissos automáticos. Esse mês perdeu R$ 1.140 sem perceber, porque os potes estavam sendo alimentados na ordem errada. E aqui vem a primeira virada. O problema não é dividir em potes. O problema é achar que todo pote merece a mesma prioridade. Alguns potes vêm antes de outros. Se você inverte essa ordem, o saldo
acaba antes mesmo de você começar a usar o dinheiro. Você sabe qual pote do seu salário está te fazendo perder mais dinheiro hoje? Não o que você pretende montar. O que realmente está vazando agora. O mecanismo é simples. Quando o salário cai, o dinheiro já chega comprometido por cobranças automáticas, descontos e parcelas antigas. Se você divide o restante sem enxergar isso, os potes ficam montados em cima de uma base falsa. A pessoa acha que está organizando, mas na verdade, está dividindo um número ilusório. É por isso que o método falha na mão de quem tenta copiar regra pronta, sem adaptar à própria realidade. A pessoa vê alguém dizendo para separar em 3, 4 ou 5 potes e tenta fazer igual. Só que sem fechar os vazamentos primeiro, o pote da reserva vira fantasia. O pote do futuro nunca enche. E o pote do mês seguinte começa endividado. Ana, 35 anos, técnica administrativa em Belo Horizonte, tentou seguir um método de 5 potes durante 6 meses. O erro dela não foi a quantidade de potes, foi a ordem. Ela enchia primeiro os potes mais visíveis e deixava por último o dinheiro que estava indo embora no automático. Em 2 anos, esse descuido custou R$ 9.120. E aqui vem a segunda virada, mais importante que a primeira. Muita gente acha que o problema é falta de disciplina, mas disciplina não corrige ordem errada. Você pode ser muito disciplinado e ainda assim perder dinheiro se estiver alimentando os potes certos na sequência errada. O que a maioria não percebe é que existe um pote invisível. É o pote dos vazamentos. Se ele não for fechado antes, todos os outros potes nascem menores. E quando os potes nascem menores, o salário parece insuficiente mesmo para quem ganha um valor razoável. Marcos, 41 anos, técnico de manutenção em Campinas, descobriu isso depois de 4 anos tentando montar os próprios potes. No fim, o pote invisível engolia R$ 383 por mês. Em 4 anos, ele perdeu R$ 18.384. Dinheiro que poderia ter virado sua reserva de emergência. O que Fábio, Carla, Ana e Marcos vão fazer agora? Você pode aplicar no seu salário ainda hoje. E é aqui que a divisão certa começa de verdade. Primeiro, você fecha os vazamentos invisíveis. Antes de qualquer pote bonito, corte tarifas, assinaturas, juros e cobranças automáticas que não fazem sentido. Se você não fizer isso, vai continuar tentando organizar um salário que já chega machucado. Depois, você separa o dinheiro pelo que é prioridade real. O que impede você de perder mais dinheiro vem antes. O que protege seu futuro vem depois. E o que sobra só vai pro lazer quando os 2 primeiros estiverem resolvidos. É isso que muda o jogo. Em seguida, você monta os potes em ordem de defesa. Primeiro o pote que impede o saldo de continuar sangrando. Depois o pote de proteção contra imprevistos. Só então os potes que servem para viver melhor no mês. Quem faz o contrário está tentando construir a casa pelo telhado. E por último você recalcula tudo no fim do mês. Não para se culpar, mas para ajustar. Porque um pote que não fecha não é sinal de fracasso. É sinal de que ainda existe vazamento, ou de que a ordem ainda precisa ser corrigida. Se você está pensando que isso parece trabalhoso, a verdade é o contrário. Trabalho de verdade é continuar no sufoco, todo mês, sem saber por quê. Corrigir a ordem agora economiza meses de aperto. Depois, quem aplicou esse protocolo parou de usar o salário no automático e passou a guardar entre R$ 300 e R$ 600 por mês, sem mudar de emprego e sem cortar a vida inteira. A diferença veio de parar de dividir o errado e começar a tratar o salário com prioridade. No começo desse vídeo, eu disse que R$ 527 do seu salário somem antes de você conseguir dividir em potes. Esse número continua existindo. A diferença é que agora você sabe que o problema não é a divisão em si. É a ordem errada, os vazamentos invisíveis e a falta de prioridade. Quando você corrige isso, o salário finalmente começa a obedecer você.